Bom, eu comecei a trabalhar com madeira com 17 anos, eu comecei com engenharia florestal. Então, eu trabalhei muito em vários lugares, né, na Finlândia, na Nova Zelândia, com justamente essa área de engenharia florestal. Como eu entrei em estruturas de madeira, isso é interessante porque o meu trabalho de tese da época era justamente um trabalho de tese sobre placas metálicas sendo coladas dentro das vigas, placas ou barras metálicas. Então era um uso estrutural desses adesivos, são adesivos especiais que a gente teve que criar na época para isso. E assim começou a minha área na área de estruturas de madeira. E depois eu fui trabalhar na AkzoNobel, justamente com uma pessoa de transferência de tecnologia da AkzoNobel de Estocolmo, na área de estruturas, de adesivos estruturais, para todo mundo. Então era uma época muito interessante, que acabei vendo os 4 cantos do mundo dessa forma, né? Do Japão, toda a Ásia, China, África do Sul, Estados Unidos e o Brasil também, né? Bom, a pergunta de adesivos estruturais no Brasil, o que existe? Para começar, a gente não tem uma fabricação local, ou se existe, existe uma fábrica que importava isso no passado de fora, mas o fato é que todas as colas de ponta hoje, estruturais para madeira, elas são importadas. O mercado é extremamente pequeno para esse tipo de uso no Brasil, você sabe, ela é realmente limitadíssima. A gente é o pingo do pingo do pingo do que o pessoal está fazendo, inclusive no Chile. A gente é muito pequeno ainda. Mas então todas têm que ser importadas, e o meu ponto de vista é que a cola faz somente a metade do trabalho, a outra metade é realmente o conhecimento de como a cola funciona dentro do processo, porque você pode imaginar que é um pouquinho como se fosse um daqueles Harlem Globetrotters, com aquela bola de basquete está tentando balançar num dedo. É assim, muito é tecnologia, mas muito também é um pouco de experiência e bom senso quando você está montando aquele processo todo de colagem. E não esquecer também que, se não fosse pelo fato que você tivesse madeira classificada e uma peça estruturalmente colada, você não teria nenhuma dessas peças. Seria impossível você estar lidando com toda essa gama vasta de produtos que você tem estruturais em madeira, CLT, viga laminado, finger joint, etc., né? LVL. Então é arte com ciência e experiência para você fazer uma boa colagem hoje em dia. A gente tem uma regra que todo tipo de falha que você vai ter numa delaminação, no final das contas, é raramente que a gente tem uma coisa só que acontece, que é o que é a raiz desse problema. Em geral são pequenos problemas que você normalmente não daria muita bola. Mas é um acúmulo de problemas, um em cima do outro, pequenos, que acaba dando a falha final. Eu diria até o seguinte, é melhor você começar com a cola e planejar em volta o processo, do que você simplesmente comprar um maquinário e tentar enfiar goela abaixo aquele tipo de cola. A cola é mais importante do que o maquinário. Entendi. Porque é ela que vai ditar o tempo todo que você vai ter no futuro, entendeu? Se pode dizer que existem 4 tipos de colas, né? Se você for ver historicamente, a fenol resorcinol, que é aquela cola escura, a marrom, é a clássica, vamos dizer. É ainda vista como a mais robusta de todas, né? Na verdade, ela é tão boa como as outras também, mas foi a primeira e a mais conhecida. A segunda é a melamina urea formol, a MUF. E essa entrou com uma força incrível na Europa faz uns 20 anos atrás, e revolucionou mesmo. Foi aí que realmente você teve o grande crescimento de madeira laminada colada, porque ela permitia tempos muito mais rápidos do que a fenol resorcinol e a frio mesmo, entendeu? E hoje ela ainda responde, eu diria, com mais de 95% da produção europeia. Eu digo europeia porque os europeus ainda que são de longe os maiores produtores desse tipo de madeira colada estrutural no mundo.
Os Estados Unidos e o Japão ainda ficam bem atrás da Europa. Ela ainda responde 95% plus. Tá? Aí tem uns usos mais específicos. A cola poliuretânica, por exemplo, entre uns 15 anos atrás, tentaram fazer a colagem de face, mas também é usada para o finger. Hoje ela quase se limita mais para o finger, esse tipo de usagem para o finger. E por último, existe um tipo de cola chamado EPI, que é usada, tradicionalmente ela foi inventada no Japão, e ela também hoje em dia você permite peças menores e menores, vamos por exemplo, até 6, 12 metros, e um tipo de colagem de uma viga padrão, ela pode ser usada nesse tipo, e ela já é permitida para uso na Europa também. Por exemplo, você pode usar epóxis também para fazer uma viga laminada, mas não é econômico. Não é econômico. É muito caro, não tem tempos bons de você trabalhar a madeira, de você fazer a prensagem, por exemplo. Então, tudo é permitido, mas é uma questão de produtividade e economia. É sempre esses dois que você está falando, né? Dentro daquele quadro que você tem, que é o quadro de qualidade. Tem que estar dentro daquele quadro de qualidade. Sim, a gente consegue colar madeiras pesadas também, sem nenhum problema, mas você precisa do tipo de... a preparação da superfície bem feita, que seja adequada àquela madeira. Você consegue fazer pequenos truques também, para você melhorar a penetração da cola na madeira. Mas, pelo outro lado, você precisa de uma cola que também interaja bem com a porosidade daquela madeira, daquela dita madeira que você tem, daquela madeira de lei. A classificação da madeira, na verdade, é o beabá de como... Você tem que conhecer a matéria-prima antes de você fazer alguma coisa engenheirada. Se você não conhece os blocos, as propriedades principais do que você está colocando, embutindo numa viga maior, na verdade você está chutando um chute no escuro. E se eu for comparar, eu acho que eu fiz uma comparação com você muito gozada, que se a gente estiver usando madeira não classificada, a gente está trabalhando exatamente como na época do Pedro Álvares Cabral. E não é brincadeira, porque hoje em dia, se eu for numa marcenaria qualquer comprar madeira, ele não está classificando a madeira. É que nem nos tempos do Pedro Álvares Cabral, de fato. Porque é uma coisa de experiência, ele sabe que aquela seção transversal, por experiência, vai servir, mas ninguém garante a umidade, por exemplo, não é seca propriamente dita, não é nem seca, é seca no ar, na verdade. Uhum. Então esse equipamento, o que ele faz? Ele classifica em classes bem determinadas, com o princípio do módulo de elasticidade. E dependendo qual a norma do módulo que você vai querer usar, esse resultado de módulo de elasticidade é transformado, ele é interpretado por uma norma, pode ser americana, europeia, japonesa, sul-africana. A brasileira não existe, a gente não tem ainda. Provavelmente o nosso vai se espelhar em um desses outros que tem no mundo. Eu acho que a receptividade hoje é maior, e é maior mesmo com todo aquele receio que o brasileiro tem em construção de madeiras. E eu acho que o grande impulsor disso tudo acaba sendo o meio ambiente. O fato que a gente está muito mais ciente de madeiras, de construções mais naturais, mais rápidas, antes de mais nada, mais rápidas. Isso a madeira permite, sabe? Então eu vejo que nos próximos anos vai ter um crescimento, eu não vou dizer exponencial, mas vai ser muito mais linear do que a linha do linear não vai mais ser assim, ela já vai ser assim, mas também não vai ser exponencial, entendeu? Essa é a minha opinião. E como é que é para você, assim, trabalhar com madeira, ou não só com madeira, mas no mercado de madeira? Sua opinião mesmo, pessoal. Você gosta de trabalhar nessa área? Né? Ai, que pergunta boba! É claro, olha, eu comecei na verdade como motosserrista, sabe? Foi o meu primeiro trabalho já. Então eu financei a minha faculdade sendo motosserrista, não sei se você sabia. Não sabia. Mas eu vou me aposentar na área de madeira, inclusive você sabe, eu vou fazer uma casa de madeira engenheirada. Nem que custe o triplo, eu vou fazer dessa forma, sabe? Então,
eu sou um real fã mesmo da madeira. Então, tenho mais 15 anos ainda, tá tocando relógio. Muito bom, obrigado, Márcio. Tá bom?